Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer um pouquinho mais da nossa apostila de história, tá? Então vocês vão abrir a apostila de vocês aqui na página 19. Foi onde nós paramos na última aula, tá? Lembram que tinha um jogo rápido aqui? A Pro vai dar uma sugestão de resposta para vocês. Aqui é uma resposta pessoal, vocês poderiam responder cada um de uma forma. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é apenas uma sugestão de resposta, tá? Aqui nós tínhamos assim, ó, escolha 3 palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravização dos africanos pelos europeus. Então, nós tínhamos a palavra comércio, mão de obra, deslocamento forçado de pessoas, lucro, exploração e colonização. Então, a sugestão de resposta que nós temos aqui é a seguinte, ó. Os europeus iniciaram a colonização do continente africano e obtiveram grandes lucros com a exploração de mão de obra nativa e o comércio de escravizados por meio de deslocamento forçado de pessoas para outros continentes, tá? Esta é uma sugestão de resposta. Se vocês encontraram outras que possam ter as mesmas palavras aqui que está pedindo, também está correto, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da matéria de hoje, ó. Aqui na página 20, tá? Ó, esta página aqui. Aqui nós vamos falar sobre africanos fora da África. Então, vamos ler um trechinho aqui do nosso texto, tá bom? E vocês acompanhem aí na apostila de vocês. Ao longo de alguns séculos, os africanos atravessaram o Oceano Atlântico em enormes navios, onde muitos morriam enfrentando péssimas condições de higiene, saúde e alimentação. Arrancados de sua terra, de sua cultura e de sua comunidade, eles eram obrigados a reconstituir seu modo de vida, enfrentando a árdua condição da escravidão. Então, aqui embaixo nós temos essa gravura, tá vendo? Que foi feita sobre aquela época. Então, vocês observem bem a gravura aí, tá? Aqui nesta obra de arte de Johann Moritz Rugendas, de cerca de 1830, retratou-se como os africanos capturados eram transportados nos navios negreiros, tá? Então, nessa gravura aqui, nesta obra, ele retrata como eram esses navios negreiros, né? Que traziam os escravos para... transportavam os escravos, né? Olha aqui como era. Então, vocês observam, tem várias coisas aqui, ó, de como era o navio naquela época, tá? A dispersão de africanos para outros continentes foi um movimento muito significativo. Mais de 40 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origem, principalmente para a América e para a Europa, pelo comércio escravista praticado pelos europeus. Assim, constituiu-se uma das maiores diásporas. Diásporas quer dizer dispersões de povos de seus locais de origem por guerra, disputas religiosas, políticas e outros tipos de conflitos da história. Há de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo, do outro lado do Oceano Atlântico. O Brasil foi a região que mais recebeu africanos escravizados e ainda é, nos dias de hoje, o país com o maior número de descendentes de africanos do mundo. Então, aqui embaixo, pessoal, nós temos, ó, outro jogo rápido, tá? E aqui pede o seguinte: desembaralhe as letras e descubra palavras que completam as frases. Letra A. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano. Qual oceano? Então, vocês vão desembaralhar as letras aqui para descobrir o nome deste oceano. Letra B. A dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamada de... Lembra? Eu acabou de ler para vocês. Então, vocês vão aqui, ó. Nessas letras, elas estão embaralhadas. Aqui é o nome do oceano e aqui é como era chamada a dispersão forçada de pessoas para outros continentes. Então, vocês vão descobrir o nome aqui, tá? Próxima página, página 21. Diversidade de povos africanos.
A África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos. Antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Alguns povos estavam organizados em pequenos povoados. Existiam também grandes reinos e impérios. As sociedades mais populosas se formaram em torno de cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Também existiam sociedades que se constituíam em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência, principalmente na agricultura, na caça e na coleta. A diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo graças à tradição de guardar e transmitir oralmente as histórias desses povos por gerações. Assim, os contadores de histórias africanos, como os griotes, ajudaram a preservar a memória por meio da narrativa. Os griotes são responsáveis por preservar e transmitir a memória de seu povo. Então, aqui, ó, nós temos uma gravura sobre os griotes. Aqui embaixo temos um desafio. 1. Discuta com seus colegas quais eram as principais diferenças entre as pequenas comunidades e as sociedades mais populosas da África antes da chegada dos europeus. Número 2. Você conhece alguém que exerce uma função parecida com a dos griotes africanos? Debata com seus colegas a importância da transmissão de histórias, memórias e tradições para a cultura de um povo. Então aqui, pessoal, como vocês não estão na escola, né? Vocês vão discutir essas duas perguntinhas, vão conversar com o papai ou mamãe ou o irmãozinho mais velho que estiver em casa, alguém mais velho que possa ajudar vocês, tá bom? Então aqui diz assim: as sociedades mais populosas na África se formaram em torno de cidades e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio e outras atividades. Nas pequenas comunidades, por sua vez, as decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e as principais atividades eram a subsistência, como a agricultura, a caça e a coleta. Então, aqui embaixo, ó, nós temos que ler aqui, ó, bem esse texto, tá? É para eu ler para vocês, das duas páginas, a 20 e a 21, para poder responder aqui essas duas questões aqui embaixo, tá? Aí nós vamos para a página 22. Aqui nós temos Agora é Sua Vez, ó. Tá vendo? Nós temos 4 quadros aqui. O que vocês vão fazer aqui? Você irá montar um quadro com desenhos e informações sobre alguns de seus familiares, compondo um registro sobre parte de sua história. Pesquise, se possível, uma fotografia de seus familiares mais velhos, como bisavós, avós, tios e pais. Descubra o ano em que cada um nasceu e produza desenhos inspirados nas fotografias, organizando-os em ordem cronológica do mais velho para o mais novo. Pesquise também a cidade onde cada um deles nasceu e a origem étnica das pessoas registradas. Então, uma outra coisa que a Pro quer que vocês pesquisem no dicionário, o que significa origem étnica, tá? Então, vocês vão pesquisar lá e vão escrever, pode escrever até aqui embaixo, tá? Se vocês conseguirem um espacinho aqui, ó, podem escrever qual o significado de origem étnica. E embaixo dos quadros aqui, de cada quadro desse aqui, nós temos 3 linhas, tá? Escreva as informações que descobriu sobre os seus familiares. Então, vocês vão colocar as fotos da forma que está pedindo aqui e o que significa cada uma delas, né? O que vocês descobriram sobre os familiares de vocês e vão escrever aqui embaixo. Então, por isso que a Pro falou, se sobrar um espacinho aqui, vocês vão colocar lá também, ó, o que quer dizer origem étnica. E se vocês não encontrarem espaço aqui, vocês podem fazer no caderno de vocês de história, tá
tá bom? Vocês vão colocar lá, origem étnica, página 22 da apostila de história. Então, vocês vão colocar qual é o significado dessa palavra embaixo, tá bom? Vocês vão colocar toda vez que forem fazer qualquer atividade no caderno, vocês vão fazer o cabeçalho, tá? Com a data do dia em que vocês estão fazendo essa atividade, tá bom? Depois vocês vão bater a foto disso tudo e mandar para mim, pessoal. Tem alguns alunos que estão me mandando atividade, tá? Isso vale como presença para vocês nas videoaulas, tá? Presença significa que vocês estão assistindo as videoaulas, vocês estão participando das matérias, tá? Então, não esqueçam de mandar para a Pro as atividades que vocês estão fazendo em casa, tá? Isso conta como nota e como frequência, tá bom? Então, tem alguns alunos que estão me enviando, o Luan me enviou a maquete, o Lucas está me enviando as atividades, então tudo isso conta para vocês, tá bom? Como presença. Então, eu queria pedir para quem não estiver enviando para mim, para começar a enviar, tá? Por foto, pode mandar no WhatsApp, que a Pro começa a corrigir. Eu tô imprimindo as atividades em casa e tô corrigindo e guardando na pastinha de vocês, tá bom? Então, por essa aula é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.